Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira insana, 21 de fevereiro. Agora na Espanha, 20 horas e 3 minutos. No Brasil, 16 e 3 da tarde. Gente, diante do maior evento de hackeamento da história, basicamente a Bybit foi hackeada em 1,4 bi de dólares. O recorde anterior tinha sido a X-Infinity com 0,6 bi. Enfim, diante dessa bizarrice, a BTC se comportou muito bem em condições normais de temperatura e pressão. Facilmente ela teria caído uns 15 ou 20%. A gente basicamente voltou para o patamar da VWAP mensal, que a gente tinha superado esse patamar em 97,100. Agora a gente está um pouquinho abaixo, 96,685. É muito provável que isso aqui acumule numa cunha, tendo por centro gravitacional a própria VWAP mensal. A resiliência da movimentação da BTC diante dessa bizarrice que foi o hackeamento contra a FTX, já vou falar disso. No diário nada mudou, a gente chegou a botar um pavio aqui na base da nuvem, mas a BTC acabou travando num patamar logo abaixo da mediana do canal de Keltner, ou seja, segue a acumulação em torno dessa tentativa de transpassar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner. Nada mudou também no Renko. Basicamente, a gente quase desenhou mais um box comprador logo acima da upper da nuvem, mas diante da bizarrice que foi essa drenagem de 1,4 bi de dólares com B de Barcelona da Bybit, a BTC recuou. Mas, gente, segue vigente a nossa acumulação aqui no Renko, que é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Aquela mega agulhada da BTC para 93.300 e pouco, 93.300 e pouco, no dia 18 de fevereiro, basicamente foi uma bela armadilha de ursos. A BTC respeitou a base da nuvem no Renko. No gráfico diário, com o candle de Heikin Nash, a BTC visitou aquele patamar de suporte que novamente defendeu o preço. Nada absolutamente mudou. A gente segue dando vigência a uma ampla acumulação. Eu sei que muitos subprotozoários ficaram até um pouco excitados com esse hackeamento da FTX, da Bybit. E outra coisa, tem gente me mandando mensagem, perguntando se saca os recursos. Eu sacaria os recursos. Eu não tinha muito na Bybit, eu acho que eu tinha menos de 200 dólares, saquei, mas de qualquer forma, tem muita gente me reportando que tentativas de saque de USDT pela rede Tron está congestionada, pela Solana e outras redes estão congestionadas. Eu saquei, eu tinha BTC, um pouco mais de 200 dólares, eu não opero muito na Bybit, saquei esses 200 dólares em BTC, 0.0000 alguma coisa de BTC, botei no meu wallet, eu deixava ali para fazer uns trades, mas acabou que eu nem lembrava que tinha esses recursos. Basicamente com o evento do hackeamento, eu fui lá ver qual era o meu saldo, tinha 200 e poucos dólares. O fato, gente, é que na FTX também começou com um zoom, 8, 9 horas depois do zoom, eles suspenderam o saque. Foi basicamente isso. No começo eles negaram, eu lembro como se fosse hoje. Eu fico pensando no sujeito que demorou anos para receber os recursos da FTX e agora essa semana o Tribunal de Falências começou a pagar aos credores da FTX e eventualmente ele pegou os recursos e colocou na Bybit. Então, para desencargo eu sacaria, porque 1,4 bi, não sei se quebra a Bybit, mas pode dar uma bela trincada. E eles podem também suspender os saques para poder fazer uma contabilidade geral daquela plataforma. Eu, sinceramente, eu sacaria. Eu saquei esses 200 e poucos dólares que eu tinha lá em BTC pelo Segwit 2 e processou quase que instantaneamente. Eu recebi, logo depois que eu fiz o pedido, eu recebi uns meia hora depois uma confirmação de que já estava na blockchain e depois eu olhei lá no meu saldo de destino, estava lá. Gente, a BTC segue dando vigência ao nosso grande padrão mastro bandeira. Isso aqui vai em algum momento promover uma fuga ascendente. Estava indo bem hoje até o evento de hackeamento contra a FTX. Vocês vejam que no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, a BTC beijou a VWAP anual,
chegamos a fazer a máxima em 99,475 e recuamos. E por isso que eu falo para os senhores, gente. Aquela máxima do mundo cripto, not your keys, not your coins, é a maior verdade que existe. A pergunta que vocês devem se fazer é o seguinte: existe alguma exchange segura? E a resposta é não. Todas as exchanges, todas as CeFIs sofrem dezenas de tentativas de hackeamento por dia, se não centenas. Então não existe nenhuma exchange segura. Gente, vocês têm que se lembrar do hackeamento contra a Binance. Os hackers, eles são muito pacientes. Eles não têm pressa. Na Binance, eles nem hackearam a Binance propriamente dita. Mas sabe como que eles drenaram 7.000 BTCs contra a Binance? Eles hackearam as chaves de API dos usuários, o usuário que contrata trades automatizados em outras plataformas, eles têm que copiar e colar o código de API que a Binance fornece em outras plataformas. Eles hackearam a 3 a nuvem da 3 e acessaram as chaves de API, que sequer davam acesso ao withdrawal, que é o saque. As chaves de API basicamente davam acesso a transações, a trades. Aí o que eles fizeram com as chaves de API? Os hackers, eles são muito pacientes e sofisticados. Eles pegaram as chaves de API e foram para os pares de menor liquidez. E com isso, se você fica gerando ali uma liquidez artificial no book dos pares de baixíssima liquidez, você vai drenando. Então, praticamente todos os ativos criptográficos na Binance têm par contra a BTC. Eles basicamente pegaram aqueles com menor volume e ficaram gerando ali ordens de compra e venda sem nenhuma liquidez que suplantassem a ordem deles, a ordem da conta dos hackers como sendo a primeira beneficiária por uma criação de liquidez contrária à normal, por conta das chaves de API. Então, basicamente, eles ficavam ali drenando, fazendo micro trades ali, drenando. Ficaram uma madrugada inteira fazendo isso e drenaram 7.000 BTCs da Binance. Os hackers não têm pressa. Olha o que agora eu vou para os fatos. Olha o que aconteceu com a Bybit. A bolsa foi hackeada em 1,4 bi de dólares em ETH, que foram drenados. Agora, olha o que está acontecendo com a Bybit. Os hackers, logo após a drenagem, o que aconteceu? Que foi o CEO da Bybit que reportou. A Bybit, ela usa um cold wallet multi-sig, ou multi-assinatura. Então, o que aconteceu? As transações nesses cold wallets, que guardam lá dezenas de milhares de ETHs, no caso ali, eles drenaram a carteira toda com 1,4 bi de ETH, um dos titulares, porque multi-assinatura precisa de mais de uma private key para assinar, um dos titulares da assinatura recebeu uma mensagem dizendo que foi iniciada uma transação. Só que, na verdade, os hackers iniciaram a transação dessa carteira de forma externa aos titulares das private keys. Porque isso é possível. Isso é possível. Você pode interagir. Só que quem autorizou foi depois que alguém iniciou a transação de fora da carteira, quem autorizou acabou deixando a segunda assinatura à mercê da primeira. Então, basicamente, o que aconteceu? Alguém de fora do smart contract que controla essa multi-assinatura, essa multi-sig wallet, basicamente iniciou a transação. Só que aí, um dos diretores da Bybit viu que era um valor irrisório, provavelmente era o gás ali para alterar o smart contract inteligente que controlava as ETHs. Então, olha o que os hackers fizeram. Eles basicamente iniciaram a execução de uma alteração no contrato inteligente da carteira fria. Só que eles iniciaram de forma externa ao controlador da carteira. Só que o controlador autorizou porque viu que o valor era baixo. Só que aí, se o primeiro assinou, o segundo diretor também assinou. Resultado:
o hacker assumiu o controle das ETHs da carteira fria, porque eles alteraram o smart contract que controlava a carteira. Por isso que eu falo, gente, essas Cefaz, eu sei que isso é uma bizarrice, em hipótese alguma isso poderia ter acontecido, mas aconteceu. Os hackers, eles basicamente, eles ficam ali vasculhando tudo que acontece com os public addresses dessas exchanges. E eles perceberam que de vez em quando esses cold wallets, que na verdade eles não, os saques da Bybit não acontecem dali, mas acontece que esse cold wallet alimenta os hot wallets. Então os hackers fizeram um caminho inverso de um saque e foram parar nas ETHs controladas por esse smart contract. E viram que esse smart contract ele tinha as suas operações controladas por um public address que acabou exigindo multi-assinaturas. E eles basicamente iniciaram uma transação de alteração desse smart contract que controlava essas ETHs, que por sua vez eram controladas por uma carteira fria. Só que a carteira fria autorizou a transação porque viu que o valor era baixo, mas aí a transação alterou o smart contract e entregou o controle das ETHs para o public address do hacker. Ou seja, os hackers eles são pacientes, eles não têm pressa. Para eles acordam todos os dias, respiram e vão ver qual é a M que eles vão fazer. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão trocando numa Uniswap da vida ou em qualquer DeFi por ST. Eles estão trocando as ETHs por STETH principalmente, que é o recibo de depósito da Lido Finance. E com essa STETH, eles bloqueiam Impulse, Lending e Borrow e sacam o SDT ou o SDC como o Borrow. E aí, meus amigos, o caminho fica mais complicado. Então, por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão basicamente jogando todas essas USDTs sacadas como Borrow nos misturadores. Aí não tem mais como pegar. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. É uma bizarrice. Esse é o mundo cripto. Não há segunda chance. Por isso que eu falo. Quem quiser promover uma imersão em DeFi e operar de forma segura protocolos de finanças descentralizados, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Eu subi agora, 3, 4 dias atrás, um vídeo espetacular no Gemas, com uma imersão completa na Camino. Gente, se vocês entenderem como funciona a autocustódia por meio de um cold wallet, quem não tem os $150 para gastar num cold wallet, num Ledger ou num Trezor, pode operar um MetaMask guardando com segurança ali as suas 12 palavras do MetaMask, mas vocês têm que entender que as private keys estão dentro do dispositivo onde você está navegando. A vantagem de um cold wallet é que as private keys ficam num dispositivo diferente daquele em que você está navegando. Então, qualquer transação exige a autorização física ali no cold wallet. Agora, para quem opera poucos valores, pode usar facilmente ali um MetaMask, mas a autocustódia é o caminho. Vocês precisam entender isso. Todas as Cefaz sofrem dezenas de tentativas de hackeamento todos os dias. Gente, quando o Drex do Banco Central do Brasil estiver em operação, vocês vão ver que não é só no Brasil que está acontecendo isso. Basicamente, Hong Kong já está na fase final do piloto da sua CBDC. O BRL digital do Drex brasileiro vai rodar até o final de 2025. Gente, operar DeFi vai ser o mainstream da circulação de riqueza no mundo. Por isso que eu insisto com os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo. Agentes de AI, DeFi AI, RWA, DeFi, que é infraestrutura descentralizada. A RWA já está acontecendo de uma forma bizarra. A BlackRock, a maior gestora de recursos do planeta, está tokenizando o mercado obrigacionista norte-americano. São treasuries, bonds, T-bills
que estão virando token ERC20 na rede ETH e vão ser colateral de transações em DeFi. Não ousem ficar de fora dessa mega transferência de riqueza. E o Sam Bankman-Fried apela para uma clemência, um perdão supostamente sob a avaliação de Donald Trump. Não há nenhum indício de que o Donald Trump vá indultar o Sam Bankman-Fried, o infame fundador da FTX, com esse evento agora da Bybit, que pode evoluir para um default, para uma insolvência. Fica ainda mais complicada a situação do Sam Bankman-Fried. O fato é que o Trump recentemente perdoou o fundador da Silk Road, o Ross Ulbricht, que agora está fazendo campanha para que o Trump perdoe o fundador da Bitcoin, o criador, né, do fork do Bitcoin, o Bitcoin Cash, o Roger Ver, que basicamente ganhou bilhões de dólares com a Bitcoin Cash e não quis pagar imposto de renda, renunciou à cidadania americana, fugiu para a Espanha e agora está preso aqui na Espanha aguardando extradição para os Estados Unidos. Até o Elon Musk tweetou esses dias na plataforma X, alfinetando o Roger Ver, que já que ele renunciou à cidadania americana, ele também não pode gozar dos benefícios dos Estados Unidos da América, que seria naturalmente o perdão do Donald Trump. Ou seja, o Trump não tem obrigação nenhuma de perdoar, de indultar quem deu as costas para a pátria norte-americana renunciando à cidadania. Mas o fato é que o Sam Bankman-Fried doou para candidatos democratas e republicanos, nunca doou especificamente para a campanha do Trump, mas enfim, fica esse impasse. Eu acho, sinceramente, que o Trump não vai indultar o Sam Bankman-Fried porque ele era muito ligado aos democratas, em que pese as doações em favor de republicanos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Washington DC já enfrenta o início de uma crise, a economia da capital norte-americana já sente os cortes nos gastos públicos federais, no número de funcionários federais. A região de Washington já está se preparando para um choque na economia local, com cortes radicais na força de trabalho. O Elon Musk disse que vai cortar até o final de 2025, pelo menos 180 mil postos de trabalho, que jamais serão repostos, serão substituídos por AI. Só que tem outra, os economistas agora estão ponderando que a participação do setor público no PIB norte-americano foi subestimada, está acima de 30%. E esses cortes do Elon Musk não se resumem a cortes na folha de salário. O Elon Musk não está só demitindo 15 mil ali na Receita Federal Americana, mais 10 mil na agência tal. Ele está cortando gastos. Ele está cortando financiamento de agências nacionais e de ajuda internacional. A USAID foi cortada, a Receita Federal agora teve 15 mil funcionários cortados e uma boa parte do orçamento deles também foi cortado. Ou seja, são cortes que, nas palavras do Elon Musk, vão atingir mais de $1 bilhão dia em gastos federais. Até o final de 2026, o Elon Musk quer cortar 4 bi de gastos federais por dia da administração federal norte-americana. Gente, talvez nós estejamos prestes a presenciar a maior rodada de impressão de riqueza por estados soberanos da história. Porque o que vem por aí em termos... Se o Fed não entrar expandindo o M2, os americanos vão entrar numa depressão econômica. Por isso que eu estou falando. A maior força motora de expansão do market cap do Bitcoin é a expansão do M2. Eu insisto com os senhoritos, despoluam os seus TikToks, se livrem de subminerais, subprotozoários, que ainda precisarão de bilhões de anos para ter 2 neurônios, um dando curto com o outro. A maior força de expansão do market cap do Bitcoin é a expansão do M2 global. Não brinquem com isso. Exclusivo, a Rússia aceita conceder parte dos 300 bilhões de dólares em reservas congeladas,
como um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia. Só que a Rússia fez exigências. Como os ativos estão congelados, a Rússia aceita ceder parte desses ativos congelados para a reconstrução da Ucrânia, mas ela quer que uma parte da reconstrução seja dirigida aos territórios que ela controla e dos quais ela não abrirá a mão. Ou seja, a Rússia quer que boa parte dos 300 bi de reservas que foram congelados da Rússia sejam usados na reconstrução da própria Rússia, que vai expandir o seu território para as áreas ocupadas da Ucrânia. Autoridades americanas e russas seguem conversando em Riad. Não está claro se vai haver algum consenso quanto aos 300 bi congelados de reservas russas. O Trump insiste que não há necessidade de incluir Zelensky nas negociações. O Zelensky, segundo palavras do Donald Trump, não tem legitimidade para representar a Ucrânia. Ele suspendeu as eleições. Ele, na verdade, seria um ditador para o Donald Trump. Depois que a guerra começou, ele declarou lei marcial, suspendeu as eleições por tempo indeterminado e fica aí, segundo Trump, desfilando de coturno, de camisa de combatente, e enquanto a mulher dele, a esposa dele, sai na Vogue parisiense. Ou seja, o Donald Trump quer a grana que o americano botou lá de volta, quer que ele convoque novas eleições e vai costurar um acordo de paz sem a participação da Ucrânia. Gente, nesse mundo hecatômbico nuclear, a BTC estava indo bem até que houve o infortúnio da Bybit. A BTC chegou a bater na base da nuvem aqui no diário, em 99,475, recuou, mas o mercado vai digerir isso daí. Em algum momento, vocês podem ter certeza que a gente vai testar de novo a base da nuvem de baixo para cima. Aí, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês estejam embarcados nas melhores altcoins, tá? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.